Buenas, tchê! Comecei diferente, hein? Diferente do Orselli. Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse podcast. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Mais Café com PNL. Hoje, nós não temos convidado especificamente. Nós vamos fazer um bate-papo entre nós mesmos da equipe. Eu, o Orselli, o Jaicon. Com quem pôde, o Jaicon foi o único que pôde estar aqui conosco, é o único desocupado que pôde estar aqui comigo com o Orselli hoje para a gente bater um papo. E, cara, hoje o papo vai ser diferente, como a gente não vai ter um convidado, então não vai ter ali nenhum direcionamento de assunto de alguém. O que nós pretendemos falar aqui hoje é mais um compilado de tudo que a gente já fez nesses 12 episódios. A gente tá no 13º esse? 12º. 12º ou 13º? Viu, Jaco? Até botei lá no... Eu falei assim, eu acho que é o 12º e estamos indo pro 13º. Hoje. Isso? Hoje é o 12º. 12º. Então, como a gente já fez aí 11 episódios, com a grande maioria deles sendo desses 11, eu acho que 9 empresários que já vieram aqui, que já fizeram treinamento conosco, com exceção do Zé, do Desafio Empreendedor. Então a gente vai fazer aqui meio que um compilado aqui, bater um papo desse meio que resumo de tudo que foi unânime entre eles, né? Porque teve muitas coisas parecidas, já que foi um que teve aqui, pela JVC, num desses bate-papos como empresário. Foi o segundo que nós fizemos. Do Jaicon? Terceiro. O Jaicon foi o terceiro, acho. Foi o segundo convidado. O segundo convidado. O primeiro foi quem? Matheus. Matheus, verdade. Depois do Matheus fui eu. Depois do Matheus foi você. Foi o segundo. Depois foi o Jean. Mas o terceiro episódio. Isso, terceiro episódio. É porque o primeiro foi a nossa história, né? Então a gente vai falar sobre isso. Até o Jaicon que a gente estava conversando hoje, eu coloquei um vídeo no Instagram hoje, uma reflexão que eu fiz depois que eu passei numa manhã que a gente faz todas as segundas-feiras na Mafra, do Anderson. E a gente falou um pouco sobre a ambiência num desses bate-papos. Na verdade, eu fui lá para falar de gestão de tempo, né? Você tinha separado um conteúdo de gestão de tempo. E aí, no final, o menino veio falar assim, cara, poxa, isso que você falou agora de ambiente, né? Porque no final a gente fica falando sobre ambiente, e ele sempre faz uma oração no final, que eu acho bem bacana, né? E o Anderson falando como tem mudado ali a questão desse clima deles. Eu falei, cara, é ambiência. Tudo quando a gente muda o ambiente, quando nós estamos num ambiente bacana e todo mundo está pensando pro mesmo lado, as coisas começam a ficar melhores, né? Fica mais leve, né? Muda comportamento, muda crença, muda capacidade, muda até a identidade da pessoa, né? E ele falou, cara, isso aí aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhava, que eu saí de lá, vim para cá, vim pesado, onde lá me colocavam para baixo. Né? As pessoas, ele é azulejista, se não me engano. As pessoas diziam que eu era burro, que não sei o quê, que eu não queria passar dali, e eu passei um tempão acreditando nisso. Né? E, cara, sabe quando tu vê assim que o cara tá doído ainda, né? Acho que faz pouco tempo que ele tá indo antes, aí um amigo dele trabalha com o Anderson, e ele foi lá. Cara, eu falei, e aí, mas é que é diferente ou tá sendo igual? Não, puta, cara, totalmente diferente. As pessoas são diferentes, aqui todo mundo se ajuda. Esses bate-papo que tu veio, bater papo, fez muito ficha pra mim. Essa questão de tempo, gestão de tempo, eu vejo que eu tenho que fazer dentro da minha casa. Mas essa questão de ambiente aí, agora eu tô vendo isso na prática. Nunca dei bola pra isso, porque eu achava que era o que eu tinha de melhor. Talvez eu nunca sairia daquele emprego se não fosse... começou a me incomodar. Só que eu não sabia o que me incomodava. Porque eu comecei a acreditar que eu era ruim mesmo. E aí ele tá ali no Anderson agora, aí tem toda uma questão de pessoas juntas, né? Ele falou, cara, mudou, dentro da minha casa mudou, tô menos estressado e tal. Eu falei, cara, isso é mudança de ambiente. Mas é exatamente isso que você está falando, Jair. É quando você chega a um momento que você tem que voltar para casa. Se o teu ambiente em casa é bom, você vai feliz. Para tua empresa, chega na segunda-feira para trabalhar, eu vou lá para a empresa, o ambiente é pesado, é ruim. Você não quer ir. Você quer ir sentir bem. Você quer ir num local onde você se sente bem. E o ambiente, muitas vezes, no serviço, ou até mesmo dentro de casa, se não tá bom, infelizmente, você acaba levando esse problema para o outro local. Sim. Mas que as pessoas que vão estar, né, em locais diferentes ali, vai fazer de uma forma positiva para mudar o ambiente, mudar a forma que você está pensando ali, chateado com alguma coisa, mas acaba incomodando. Nós tivemos uma semana passada no Rio Grande do Sul, né? E aí você precisava de ver a cara do Jair no Rio Grande do Sul. A felicidade. A felicidade dele estar lá. E ele falava, esse é meu país. Esse é meu estado. Não, país, cara. O gaúcho tem essa mania aqui. E a saudade que não tava, será do chimarrão? Chimarrão, foi ver o pai e a mãe, né? Então ele foi num ambiente onde ele tava super feliz, né? Cara, mas Impagável, né? Mas isso que você falou, isso é bacana, porque até nós estávamos discutindo ali uma hora, ele falou assim, cara, foi diferente o curso, né?
Não chegou, foi um encontro, né, de comunicação que a gente fez com a Nutridane, do parceiro lá. E, cara, não sei se era por causa com certeza era por causa da região e também tá com pessoas ali na volta, né? E coisas que vinham na minha cabeça para falar que eu geralmente não falo, assim. Então eu tava bem me sentindo em casa, com chimarrão, tomando chimarrão, batendo papo com a pessoa. Falando tu, né? Não falando você. Cara, é bem isso. O ambiente, ele molda o comportamento da pessoa, né? Dentro da programação linguística, que a gente tem a ferramenta dos níveis neurológicos, que é onde a gente normalmente fala que é muito de cima para baixo, onde a tua identidade, a tua pertinência inverte na tua identidade, a tua identidade impacta nas tuas crenças, nas tuas capacidades, comportamentos e ambientes. Só que se a gente pegar de baixo para cima também vai dar a mesma coisa. E aí a gente vai perceber o quanto o ambiente ele é realmente impactante em tudo que nós fazemos. Porque as pessoas são as mesmas, só que em ambientes diferentes ela tem resultados diferentes. E a gente estava falando isso, acho que foi com o Júnior, a gente falou sobre isso. Acho que com o Marco a gente falou sobre isso também. Sim. Com o Matheus a gente falou sobre isso. Do quanto quando a gente está... Por que a gente fala para os empresários se desenvolverem e desenvolver as pessoas? Para que o ambiente mude. Para que o ambiente seja um ambiente mais saudável, de mais engajamento, de mais transparência, de mais colaboração. Porque, cara, hoje em dia, com esse problema de mão de obra... E não vamos nos enganar, existe um problema, né? Sim. Só que real. É real. Só que também existe uma coisa. Se você ficar acreditando que já existe, cara, você já não tem mais o que fazer. Então tem pessoas que já estão perdendo. Você não vai buscar a solução. Exatamente, porque tem empresário que já arrumou uma desculpa. Já arrumou a desculpa hoje? Mas também. Olha essa molecada do jeito que tá. Claro, vai acreditando assim pra você ver onde vocês vão parar. E é isso, cara. Se as empresas hoje não se pensar em mudar os seus ambientes para receber essa nova mão de obra. Sim. Cara, o ambiente, do meu ambiente de trabalho, que foi o que tu aprendeu, que foi com o Orselli, né? O Orselli é muito mais antigo do que nós, né? E aí, nisso de antigo, eu posso falar para vocês. A gente fala assim, Orselli, no teu tempo. Não, meu tempo é hoje. Eu tenho que me adaptar à situação de hoje. Tu te adaptou a vários ambientes, várias etapas, várias diferentes, né? E o empresário hoje, ele tem que treinar aquilo, a tua equipe, para que ele consiga trabalhar num ambiente diferente hoje. Porque não é o mesmo ambiente de quando eu era adolescente. Que ali era era na pancada, era no grito, era tratando mal. Quanto mais o teu colaborador odiasse você estava tendo mais resultado. Era essa a ideia que eles passavam. E hoje mudou. Era perfil de liderança de chefia, né? Chefia. O cara tinha que ser um bom chefe. Capataz, né? Tinha que saber mandar, né? E fora dentro de casa também, a forma que os pais tratavam a gente também era assim, né? Sim, é rígido. Né? Rígido. A gente tá falando até com o menino que nós estava falando ali sobre a característica até do asiático, né? Que a gente tá falando sobre isso. Mais de rigidez, né? Hoje em dia tu vê, principalmente os daqui de Londrina, eles se adaptaram a uma nova realidade, porque o ambiente que eles estão hoje é diferente, mas tem aqueles resquícios. São mais leves, né? E cara, é aquilo, não adianta. Esta galera nova aí da geração, ela é uma geração que ela vai ter que ser acolhida de uma forma diferente. A comunicação tem que ser diferente, a forma de lidar vai ter que ser diferente, a pressão diferente. São pessoas que precisam muito mais do que a minha geração, com regras claras, objetivas. Se não souber o que se espera dele, ele não vai render, né? Se não for pessoas que você tem que dar uma oportunidade para que elas possam se expressar, para que ela possa emitir a opinião dela. Isso não é só com essa geração, mas a empresa inteira, né? Mas enfim, a gente volta novamente para a questão do ambiente, né? Se for aquele ambiente onde tem lá o cara mais antigo que fica brincando, manda uma geração dessa ali, lavar o carbono para ver. Nem carbono ele conhece. Nem sabe que nem existe mais, né? Ou como na minha época eu pegava o martelinho de bater vidro, martelo de bater vidro. Né? Então, isso cara, fazia muito. Muito. Tinha muita sacanagem, né? Você é jovem também, né? Mas a gente fazia essas brincadeiras que hoje não cabe mais. Hoje não dá para se fazer mais. O que a gente vem vendo bastante, né, sobre a questão de empresas, cara, e principalmente dos empresários que já passaram por aqui e outros vão passar, é essa questão que todos eles que vieram, todos estão nessa mesma batida de desenvolver as pessoas. Primeiro começaram por elas, né? Na grande maioria das vezes. Depois começaram a desenvolver sua empresa, investindo. Aí vem aquela questão que muitos empresários falam, mas poxa,
esses treinamentos aí de vocês é caro, custa. Claro, cara, óbvio que tem um custa, valor, né? Óbvio que tem um valor. Tem preço a ser pago. Tem um valor. Só que enquanto as pessoas não se derem conta que o que traz de resultado é valor, aquilo que traz como benefício para tua empresa o preço não paga, que daí é você ter uma mão de obra qualificada, é onde você vai ter pessoas certas nos lugares corretos. Porque uma coisa é você ter contratações. Outra coisa é você contratar uma pessoa por uma emergência. Que nem você, cara. Você sofre muito isso. Se você abrir a boca aí, um monte de pessoa vai trabalhar contigo. Só que não fica. Não fica. Fica por quê? Porque o cara não tem um perfil. Então não adianta só contratar. Você tem que contratar o perfil certo, com a vontade correta, vamos dizer assim. Dentro da empresa, se não tiver uma pessoa preocupada em desenvolver essa pessoa, de entregar ferramentas, de entregar conteúdo, cara, e não uma vai. coisa, né, Jair, você contrata uma pessoa lá. Tecnicamente, é fácil de você explicar, não é? Você explica para o cara vai até entender e aprender a fazer. Mas, pensa bem, no teu caso, você manda um colaborador para um serviço, na casa ou na empresa, ele está representando a tua empresa. A maneira que ele vai gerenciar as emoções dele lá naquela empresa é importante, porque pode destruir todo o teu trabalho de anos. O nome, né? De anos, se ele não souber se comportar. Então, comportamento, você treinar os teus colaboradores para que ele tenha um comportamento adequado, é super importante. E a importância do empresário ou da pessoa que for fazer o treinamento, que tudo tem um tempo, né? Sim. Cada pessoa tem um tempo para estar desenvolvendo. E às vezes o empresário vai levar a sua equipe e vai querer o resultado imediato. Não tem. Não tem. Cada um vai desenvolver. Meu treinamento foi 2 anos atrás. Até hoje cai ficha. Com certeza. Até hoje cai Cara, ficha. cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu time. Esses treinamentos aqui, muitas pessoas assim. Aí existem duas vertentes, né? Tem gente que faz mais para marketing, né? Eu tô treinando com fulano de tal, que não sei o que, não sei o que. Só que, de fato, cara, resultado na empresa não tem pouco. E isso frustra até o empresário, porque investe. E aí faz um treinamento lá genérico de alguma coisa que é bacana, que faz muito sentido, de, sei lá, poucas horas, e acredita que aquilo vai trazer um grande resultado para a empresa. Não vai. Vai até trazer, porque é coisa diferente. Tudo que é diferente traz. Mas se não for alguma coisa voltada para dor específica, né, do empresário. E na raiz, exatamente. E para que você traga um ambiente realmente, porque gente feliz trabalha melhor, né? E um de harmonia dentro da empresa. Sim. Quando um empresário contrata uma empresa para fazer treinamentos que é qualificada, eu fico feliz. Você também, Sim. Nós ficamos felizes, porque não vai atrapalhar, vai nos ajudar. Agora, quando ele contrata aqueles picaretas que aí esculhamba a empresa, não dá resultado nenhum, o cara fala, não, e na hora que a empresa precisar do suporte, ele não vai estar ali. Não vai estar. Ele não vai ter ferramenta para dar isso. Não vai estar. E tem, infelizmente tem. Sim, em toda profissão toda tem. área. Em todas as profissões toda área tem. Toda área tem. E que vai atrapalhar o ambiente. Ele vai criar um problema maior ainda dentro do ambiente da empresa dele. Agora, quando você leva uma empresa idônea, que realmente tem métodos para transformar o teu ambiente, você vai ter uma mudança, como nós estamos tendo na Nutridani. Né? É um exemplo que nós temos ali que está transformando a empresa dele na questão gerencial de emoções, de comportamentos. Né? E isso tudo está acontecendo graças à inteligência, à vontade da direção em investir nos colaboradores. Eu costumo dizer que no compete a nós, como empresa de treinamentos, a gente tem um mérito muito menor nesse caso, porque nós somos só treinadores. Né? Nós temos um conhecimento que algumas pessoas não têm, e nós temos o discernimento de entregar aquilo que realmente a gente promete. Né? Talvez até mais do que aquilo que a gente promete. Mas eu nem falo muito de pessoas que fazem A, B ou C, cara, porque tudo traz resultado. Eu acho o seguinte, sendo bom ou sendo ruim, que as empresas que investem, elas vão ter um resultado. Esse resultado é aquele negócio. É o que eu queria como objetivo? Não, era o que eu queria só trabalhar a minha comunicação aqui. Tá, beleza, trabalhou. Por que na grande maioria as pessoas se frustram? Porque trabalhou no nível errado.
Trabalhou a comunicação talvez só dos líderes, mas não trabalhou do chão de fábrica, não trabalhou da diretoria, Sim. não trabalhou dos donos da empresa, não trabalhou a comunicação de uma empresa como um todo. O que é o nosso trabalho, o princípio Kaizen? A gente cria e estrutura a empresa de dentro para fora, onde a gente vai ter a certeza que tudo aquilo que aponta, quer comunicar, que o chão de fábrica, que as pessoas que estão ali Fale para a mesma executar língua, né? vai ter essa conexão. É difícil? Claro que é. É aí que entra o trabalho bem feito, onde a gente tem que passar a rodar perfis de comportamento, fazer atendimentos em loco, porque não é simplesmente chegar lá e despejar um conteúdo. Cara, a gente está fazendo um processo de treinamento lá no nosso parceiro. A gente fala muito da Nutridano, que é um grande parceiro nosso, né? Uma das empresas que a gente tem mais carinho, que a gente trabalha bastante lá dentro da empresa. Sim. A gente está fazendo um trabalho de liderança que a gente já está há mais de 12 encontros. Eu programei, na verdade, 5, já está o dobro disso. Achei que seria uma coisa está sendo muito mais ampla. E como eu falei na época lá, a gente não tem tempo para entregar, a gente vai entregar o processo. O resultado. Agora, o tempo que vai levar, cara, a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo. Talvez nos próximos já tenha uma coisa mais estruturada, assertiva, porque a gente está fazendo com eles e a gente está vendo que tem umas demandas diferentes. Então, cara, cada empresa é uma empresa. A gente não tem como formatar um produto que vai lá, já que eu vou te vender isso aqui, cara, vai dar certo, ó, aplica lá. E aí virar minhas costas, cara, aí vai assim, não é uma receita de bolo. Ser humano é muito complexo. Empresa é um CNPJ, mas o que ele tem é CPF. E aí que nós temos que ter essa percepção das pessoas para poder tornar esse ambiente gostoso, esse ambiente feliz, para que ele possa produzir, né? Com certeza. E uma coisa é fato, cara, depois que o empresário coloca na ponta do papel ali, o que é mais caro? É o processo de contratação, demissão, ou o processo de treinamento, ele não para mais de treinar. Não. Ele não para mais de treinar. Porque não é que vai dar resultado financeiro, nossa, e eu acho que, mas qual o resultado? Cara, não é sempre financeiro que vai dar. A grande maioria dos resultados é mudança de mentalidade. É onde você vai entrar numa reunião e você falar, gente, nós vamos mudar. Todo mundo vai comprar ideia, não vai ter aqueles, não, mas isso não vai dar certo, não. Né? Porque, cara, quando tem desalinhamento, tem muita guerra de ego. Principalmente a gente vê isso em cargos de níveis mais elevados, assim, tem muito ego. Né? Ah, mas isso eu já fazia desse jeito, você não vai se meter aqui no meu, cara, e aí vai ficar picado. Assim. Sempre deu certo, por que vai ser você que vai mudar? Agora quando você vê que você começa a entrar num desenvolvimento, que as empresas começam a ver fazer sentido, vai um curso de comunicação, vê um desenvolvimento, faz um perfil, cara, simples, acessível, perfil de comportamento. Se a pessoa é mais comunicativa, se ela é mais idealista, se ela é mais de execução, se ela é mais de comunicação. Cara, e aí a pessoa fala assim, caramba, eu sou muito isso, sou muito de ação, eu não planejo muito mesmo. A pessoa sempre soube, só que não ganhou consciência. E aí quando a gente traz esse ganho, essa expansão de consciência, começa a mudar ambiente. A pessoa já se vê num lugar diferente. Pô, aqui uma empresa da hora. Trouxe um cara aí que falou uma coisa que fez sentido. Tô aplicando na minha casa, igual o menino falou lá. Sim. Pô, mudou a forma que eu lido com a minha esposa. A minha esposa tá com meu pai, hoje consegui falar com meu pai melhor e tal. Então, cara, vê que o ser humano é um ser humano completo. Ele não é só um ser humano que trabalha numa empresa. Ele tem filho, ele tem família. E quando essa pessoa se desenvolve, ele muda e impacta o ambiente que ele está. E quando a empresa pensa dessa forma, né, que você não é um ser humano lá fora da fábrica e na fábrica, muda completamente. Total. É aquilo, cara. Mas também o contrário disso tudo também é verdade, né? Porque se tem lá uma pessoa que entra no ambiente, o cara entra de cara amarrada, ele impacta em todo mundo. A gente tava brincando aqui sobre o que a gente tava... Agora há pouco a gente tava falando, né? Cara, basta uma coisa para mudar o teu dia. Basta uma notícia boa para mudar o teu dia. Só que aquilo, quando se tem desenvolvimento, quando a gente tá num processo, a gente tá adquirindo inteligência emocional, conhecimento, a gente sabe que hoje tá ruim. Amanhã vai estar melhor. Ou amanhã pode estar pior ainda, mas no outro dia vai estar melhor. E aquela coisa, né? Você vai virar um camaleão, porque você sai na rua, você encontra o cara de cara amarrado, você amarra a cara, você sai ali, aí daqui um pouco você dá risada, fecha a cara. Você tem que viver apesar de tudo aquilo. Sim, sim, com certeza. E cara, pro empresário hoje, talvez seja a coisa mais difícil de entender as suas dores. De falar, de expressar, porque assim, sempre tem muito ego, né? Minha empresa é assim, não quero abrir, não quero... Até a gente indicou o trabalho para um amigo nosso, cara, a gente sabe que é receio, né? Da forma que trabalha. Sim. Eu tive isso, né? Todos nós já passamos por isso.
Mas quando você quebra essa máscara, quando você deixa essa capa cair e vê que o resultado é muito... É aquilo. É que muitas pessoas querem resultado amanhã, né? Querem começar hoje uma coisa e terminar amanhã, né? E elas não pensam no longo prazo. Se você... É como a nossa vida. Se você tem um objetivo e você coloca esse objetivo num curto prazo, e aí hoje não tá bom, cara, desaba. Tua motivação desaba. Agora, quando você tem um processo, um propósito de ser daqui a 5 anos uma coisa, hoje está ruim, você sabe que é daqui a 5 anos. Você sabe que a tua meta não é hoje. Que hoje é parte de um aprendizado. Amanhã pode ser melhor, depois pode ser melhor. E você vê na média que você está bem ou não, cara, te dá oportunidade de você consertar. Não mudar a jornada, mas mudar a forma de chegar lá, mudar o caminho. Agora, tem muitas pessoas que ficam insistindo no mesmo caminho. Mas você sabe, isso desgasta, cara. Desgasta. Porque assim, quer ver? O Orsay falou que a gente foi a semana inteira lá pro curso, né? Cara, a gente viu muitas coisas diferentes do nosso trabalho. Coisas que podem tornar o nosso trabalho muito melhor, mais eficaz, mais efetivo. Agora vem um processo de aceitação e depois um processo de mudança. Só que nem todo mundo quer mudar. E porque é difícil. Porque a mudança causa trabalho, causa você abrir mão daquilo que você está acostumado, da sua zona de conforto. Aí vem de novo, ambiência. Aí vem de novo o que eu tô falando. Aí vem de novo, ambiência. Porque você está na zona de conforto, né? E nós estávamos falando de empresário que eles às vezes não querem abrir, né, para um processo novo, para que uma empresa vai lá e vê e fique sabendo daquilo que ele está fazendo, né? Sim. E eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Eu tenho 2 hérnias de disco, né? Eu jogava futebol ali, acabou, não dá para jogar mais, vai ter que operar, não vai ter e tal. E o médico falava para mim assim, vai nadar. E eu falava assim, eu não gosto de nadar. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia nadar e eu tinha vergonha de falar que eu não sabia nadar. Mas eu tinha consciência que se eu fosse nadar ia melhorar. E assim o empresário, muitas vezes ele sabe que ele está fazendo uma bagunça lá, misturando o caixa dele com a caixa da empresa, e ele não quer abrir aquilo, de vergonha. E se ele soubesse que a hora que ele abrir aquilo, que organizar aquilo, ele vai expandir. Vai ficar muito mais fácil, né? Pode ser que ele menos. Mas tomar essa consciência de agir, ter ação, é difícil. Cara, tem muitas coisas muitas coisas que você coloca ali em prática dentro de uma empresa, que são coisas bem pequenininhas, que dá um baita no resultado. Dá um baita resultado. Tudo é aquilo, né, cara? Qual que é o intuito da empresa? É só trazer uma motivação pra galera? É uma coisa. Dá pra fazer. 1 hora, 2 horas de palestra, beleza? Ah, não, mas eu quero mudar de forma mais profunda. Aí tem que investir um pouquinho mais. Tem que ter uma coisa mais profunda, aí tem que falar sobre as dores, aí nós vamos ter que ver o que tá acontecendo, conversar com um e com o outro. Porque, cara, não tem como uma empresa ela querer progredir e crescer. É aquela velha máxima. Se a pessoa quiser ir rápido, então ela tem que ir sozinha. Porque daí ela chega rápido. Porque daí não vai ter ninguém para ela dar satisfação, ninguém para ela fazer da forma dela. Agora, para ir longe, cara, tem que ir com mais pessoas. Pessoas que estão no mesmo intuito. Sozinho. Cara, né? Nem para nascer a gente nasce sozinho, né? A gente precisa de gente. Até para tirar a gente de dentro da barriga da nossa mãe tem que ter gente para ali. Tudo é um conjunto de pessoas, né? Isso não tem outra forma. Só que tem muita gente que é teimosa, né, cara? Tem muita gente que ainda é teimosa. Tem pessoas que ainda insistem em querer fazer tudo da forma. Orgulho fala mais alto, né? Ego, né? É o ego. Só que isso. Por isso que a gente tem que desenvolver, né, já? E a melhor coisa que eu vejo hoje, cara, é aquilo. E a outra coisa que nenhum falam muito, né? Tem muita empresa que fala, mas aqui a gente escuta os funcionários, aqui a gente dá para todo mundo. Só que quando abre uma caixa de perguntas e aí começa a vir coisas, as pessoas meio que se assustam. E aí não vou fazer mais. E tem a diferença, né, de escutar e ouvir, né? Exatamente. É bem isso. Cara, é muito bom quando você abre ali. Vamos fazer uma avaliação 360, onde cada um vai avaliar todo mundo, né? Aí você olha assim, caramba, e isso aconteceu uma vez comigo. Jair, ele é arrogante. Pô, quem escreveu? Aí você vai pela letra. Você vai procurar. Vou procurar quem é essa letra desgraçada aí que eu vou dar um jeito de me vingar. Cara, mas é aquilo, porque dói, né? E quando dói, ferida, né? É ferida. É ferida, cara. É aquilo. Às vezes você tá ali, você tá fazendo desenvolvimento, acontece em empresa. Você fez desenvolvimento, investiu. Aí você abre uma avaliação dessa. Aí vê, puta, o problema é aquele que eu já trabalhei. Só que às vezes esse problema não é em si a comunicação, a liderança, não. É porque está acontecendo outra coisa na tua empresa, existe um outro movimento que naquele momento impactou na tua avaliação. Sim. É a mesma coisa. Se me der uma avaliação aqui agora e eu tô com a minha filha doente em casa, eu vou avaliar de uma forma. Sim. Se tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo tô um parceiro, eu vou avaliar de outro jeito.
Se o Orcélio olhou com cara feia para mim, eu vou descontar na Sim. avaliação. Então a avaliação ela não pode ser pontual. Ela tem que ser uma avaliação onde você tem que fazer algumas avaliações durante um ano para aí sim fazer um compilado e ver tua média. Só que é aquilo, cara, às vezes os empresários se assustam na primeira paulada. Sim. Ah, não, então não vamos abrir mais, porque isso aqui é só para reclamação. Eu vou contar uma coisa para vocês, nossos ouvintes aí. Uma vez eu fiz de uma empresa, né? Aí eu fui apresentar para a diretora. Mas eu tô pagando vocês para eles falarem mal de mim? Óbvio. A gente tá pagando pra gente mostrar que eles estão falando mal de você. Não é que tá falando mal. É a avaliação deles. Aí você aceita ou não, você faz aquilo que você acredita que é melhor, né? Para a empresa. Mas, cara, graças a Deus que isso tem mudado bastante. Sim, muito. Hoje a gente vê esses movimentos aí. Que... a gente vê esses movimentos aí que tu participou, que a gente está participando agora, de empresários que estão preocupados com isso. No grupo que a gente está lá, um monte de gente querendo fazer palestra, querendo fazer curso. Isso é legal, cara. Foi lá que eu conheci a importância do feedback. Sim. E você pediu o feedback. Recebeu o feedback. E na hora que pega na sua Dói, ferida, dói. E aí que a gente fica, não sei o que é, não. Sabe o que é? Só escuta. Cala a boca. É assim. Porque a primeira vontade é justificar, né? A primeira vontade eu acho que é dar um soco na boca do estômago, né? Mas você não tem que pode, se controlar, né? Você não pode. Não pode. Então, só que é muito bom o feedback pro desenvolvimento das pessoas. Top. Cara, O feedback negativo ali, ele tem mais resultado do que o feedback positivo. Eu falo muito disso. Se fosse perguntar assim, quer ouvir elogio ou quer ouvir uma crítica? Cara, crítica, se for construtiva, beleza. Isso. Top. É um feedback negativo, beleza? Mas qual que é o teu intuito? Vai me ajudar? Então larga lá. Porque aquilo, o papel da pessoa dá. Agora, o que eu vou fazer com aquilo, né? Cada um, né? Eu tenho essa consciência. Sim. Toda vez que eu escuto feedback, cara, todo mundo tem essa questão de trabalhar. Só que tem uma coisa, eu processo. Sim. Eu nunca jogo um feedback fora, principalmente quando ele é negativo, mas eu processo. E aquilo que muitas pessoas falam assim, mas aceitar feedback negativo ou construtivo de quem nunca construiu nada. Cara, depende, até a página 2. Sim. Porque todo feedback ele tem um fundo de verdade. Tu agrega, cara, tu sempre sim. agrega alguma coisa. Né? Tu sempre agrega alguma coisa. Pelo menos refletir, né? Pelo menos pra pensar sobre, pensa né? sobre isso. Pensar sobre. E agora, eu, diferente dele, eu gosto de elogio. Pode elogiar à vontade. E aí, quando tu ouve e abre pra ouvir feedback das pessoas que estão na tua operação, cara, top demais. Porque eu li um livro, e foi pelo livro da Sabor da Qualidade, né? Foi pelo desafio lá. E aí nele fala que a empresa, por mais que ela acredite que ela tem o melhor produto, né? Que ela acha que o produto dela é perfeito, ela só vai saber quando ela ouvir o cliente final, né? Porque senão, cara, se você não tem ali, mesmo que você seja um fornecedor de serviço, mesmo que você seja um prestador de serviço, você só vai melhorar se você ouvir feedback de quem está usando o teu serviço. Porque nem você vende, que nem você falou, estava lá no aeroporto. Pô, o cara deu um feedback, pô, não, tá ótimo, né? Só falta mais duas. Né? Ele é o teu exclusivo, o teu final. Só que talvez você não falaria pro teu funcionário. Não chegaria até você, né? Então a gente ter esse feedback de contato com o nosso cliente, cara, é ele que vai dizer como que nós temos que atender ele. Não é do meu jeito, é do jeito que eu gosto. O quanto é importante o feedback, tem clientes agora que... Mas isso é porque realmente eu levei isso para a empresa e eu venho fazendo esse monitoramento e batendo papo com o cliente. Viu? Como que foi o atendimento? E aí você começa a receber elogio do seu técnico que foi fazer o atendimento lá e que você fala, poxa, não imaginava que ele estava atendendo bem. Isso é bom também. É bom. Porque excelente. você às vezes faz julga aquela pessoa que está indo de uma forma ruim, né? Sim. E não é nada daquilo, é a tua visão às vezes que está distorcida, né? E isso é importante, né? Você refletir, olhar pro teu colaborador. E depois você compartilhar com ele, né? Não é que você vai ouvir o feedback positivo lá do cliente. E vai guardar o positivo. E aí quando for negativo, você vai dar. Você vai lá e... isso é importante também. Importante. Porque, cara, ambos os feedbacks são importantes, né? Porque no momento correto, sim, na hora correta, porque assim... Isso é uma coisa que verdadeiro, né? Uma coisa que o empresário também tem que cuidar muitas vezes. Às vezes, ali quando você recebe e filtra um feedback, um bom líder tem que saber fazer isso. Saber filtrar o feedback, né? Porque é aquilo. Deu tudo certo, a culpa é do líder. Deu tudo errado, a culpa é do liderado.
Tem muito líder que trabalha assim hoje. Sim. Ah, não, tá tudo certo, pô, que legal, tá tudo maravilhoso, eu sou um bom líder e tal. Aí quando vem uma coisa que dá errado, caceta, mas você que errou e tal. E aí aquilo, aí começa a gerar algumas distorções e ruídos dentro da empresa, cara, começa a minar o ambiente, começa a minar o relacionamento. Então um bom líder é aquele que filtra. É aquele que toma o feedback negativo do final, ele absorve e lá vai, já, pô, cara, vamos melhorar tal coisa aqui, fez tal coisa aqui. Não, mas deu alguma coisa? Não, é só pra gente melhorar mesmo. Nem fala, não precisa nem falar que fulano reclamou. Porque o que vai influenciar? Primeiramente você tem serviço externo. Próxima vez que ele voltar lá, você reclamou de mim, né? Você acaba atrapalhando. Você é o cara, né? Você é o cara que reclamou. Então, um bom líder tem que saber filtrar, cara. Um bom gestor ele tem que saber filtrar feedback e pensar o seguinte: eu sou o gestor, eu sou o líder, a culpa é minha. Se o meu liderado errou, eu errei antes dele. E esse é um dos processos mais difíceis, cara. Mais difícil. E pra mim, na época que eu era impossível. Não, que me culpa nada. Eu fiz minha parte, é culpa dele. Quem tem que ser punido é ele, não sou eu. Só que aquilo, chefia, é entre a diferença de ser chefe e ser líder. E as empresas hoje que não desenvolver os seus líderes, não desenvolver todas as pessoas, não é, cara, aquele negócio, é o que eu falo, a gente tem falando muito também com a questão da Notre Dame. Não basta ter um grupo de pessoas desenvolvidas. Dentro de uma empresa, não basta você ter algumas pessoas desenvolvidas. Não vai resolver. Vai resolver de um tempo. Logo, cara, por neuroplasticidade, os comportamentos voltam tudo do jeito que era antes. E a importância de dentro da empresa ter realmente um time, um grupo ali, né? E uma continuidade, né? E uma manutenção, né, cara? Que daí entra a diferença, aí é que entra a diferença, que eu vejo muito da nossa diferença, minha e do Orselli, onde nós estamos no acompanhamento diário, cara. Da equipe. Disposição. Essa faz a diferença. E a gente faz manutenção em carro, a gente faz manutenção no nosso corpo, nós vamos lá fazer manutenção. E na nossa mente, muitas vezes, nós deixamos, né? No nosso colaborador, isso que nós estamos falando da continuidade, né? Você tem que dar continuidade, Sim. Você tem que cada vez em quando, apertar os parafusos. Você tem e a importância, o podcast aqui, é isso. É uma das manutenções sim. para a pessoa receber ali e acolher. E cai muita ficha. Cai muita ficha, né? Porque fala que santo de casa não faz milagre. Às vezes você recebe um feedback de dentro de casa e fala que eu não preciso disso, não. Sim. E aí estamos comentando algo aqui e fala, poxa, é isso aí. Caiu. Aí cai a ficha. Isso é importante, muito bom. E esses insights, né, eles vêm assim do nada, né? Do nada. Às vezes você está andando ou está conversando, que nem nós estamos conversando, e vem insights toda hora, né? E para que você mude. Sim. Você tomar consciência, porque o primeiro passo é tomar consciência e depois mudar. E pode falar, Jânio. É incrível isso. Caiu uma ficha agora. Fala de ficha, semana passada eu fui atender uma cliente e na hora, já no telefone, ela já tava meio que curta e grossa. Nossa. Quer falar o nome dela aí, Jaico? Não! Quando cheguei até a residência dela, básico. Mas não é pela sua pessoa, pela sua empresa. Não. Ela já é uma história. É uma história. Talvez o último prestador de serviço que esteve dentro da casa dela não tratou como ela imaginou que ia ser tratada, como o serviço ia ser feito. E depois que você conclui o serviço e conversa com ela, a pessoa te dá aquele sorriso gostoso. Assim, nossa, obrigado. Era isso que eu esperava. Nossa, muito bom mesmo. A pessoa que te indicou falou, o serviço dele é bom. Só que mesmo recebendo indicação, ela tava com o pé atrás. Com certeza, né? Entendeu? É a mesma linha de trabalho, logo é a mesma coisa. O julgamento, é aquilo, cara, generalização, né? A gente... Tudo que a gente vive hoje, a gente não está reagindo por causa de hoje. Você está reagindo por uma coisa que você já tem uma experiência. Isso. Você já tem alguma coisa gravada no teu inconsciente que aquilo é aquilo. E aí só vem a reação. E aí, como ela falou, como você viu. Ela só reagiu a alguma coisa que ela já viveu. E aí, só que para ela, tudo é igual. Não importa a pessoa ter mudado. Ela só vai se dar conta que é uma coisa diferente pelo tratamento. Sim. Que daí ela dá aquela ressignificada. Ela fala, pô, aí que vem a felicidade. Aí é diferente. E já acompanhei em obras do cara não permitir a forma que ele foi tratado, né? Às vezes a pessoa ali que
que contratou o serviço, né? O empresário contratou o meu serviço, o serviço do outro terceiro ali, vem falar e ele não aceita. Fala, não, pode deixar. Pega, vira as colas e vai embora. Não, deixa esse cara aí, você é doido. Eu não vim trabalhar aqui para ser tratado assim, não. Só que aí que entra a sabedoria. Você entender, o que está acontecendo com aquela pessoa. Talvez aquele momento ali a pessoa recebeu uma notícia e ela precisa ser... E aquilo que o Jair falou agora há pouco, a generalização. Ele é o mesmo serviço, vem lá um cara querer me enganar. Não é? Eu vejo assim, como a gente está falando, eu falei até que existem várias ferramentas e estruturas até dentro da programação linguística que são muito simples de você aplicar dentro de uma empresa. Uma que eu gosto muito, até o Marcelo vem muito aplicando, que é a dos níveis neurológicos. Eu ensino na comunicação, no curso de comunicação, e dentro das empresas a gente mostra ali. Porque o empresário, muitas vezes, ele sabe que tem um problema. Só que ele não sabe em que camada, em que nível está esse problema. Se é um problema de comportamento, se é um problema de crença da galera, ele não sabe. E aí quando a gente coloca essa ferramenta para rodar, que a gente fala, poxa, se você identificar o nível que precisa ser resolvido, você para de perder tempo, investe menos, mais assertivo, né? Porque, por exemplo, que nem acontece em muitas empresas, cara, reclamação. Eu já dei de tudo, já aumentei salário, já fiz o que queria e tal, mas a pessoa não produz. Não produz. Beleza. Mas quem disse que era dinheiro que ela precisava? Mas dinheiro não é? Todo mundo quer dinheiro. Cara, nem sempre. Nem sempre. E eu ouvi uma frase, uma vez, até eu acho que falei com o Júnior no podcast do Júnior. Se você tem uma empresa e a pessoa ela sai da tua empresa, e hoje é muito realidade isso. Vem outra empresa e oferece R$50 a mais. A pessoa sai. Ela sai. Só que ela volta se lá naquela empresa o ambiente não for bacana. Se lá ela não tiver oportunidade de crescimento, ela está ganhando 50 a mais, mas ela não tem oportunidade, ninguém escuta ela, ninguém dá feedback, ela volta para tua. Porque na tua empresa, apesar de ganhar 50 a menos, você escuta, você ouve, você acolhe, você desenvolve. Agora, você pode pegar uma empresa que tem um péssimo ambiente, pode dar 50, 500 a mais, ninguém volta. Não volta. A pessoa sai, ela não volta para tua empresa. Então, às vezes, os empresários têm medo de investir em mão de obra, investir em pessoas, e essa pessoa, por algum motivo, sair. Agora estou bem desenvolvido, eu vou empreender. Cara, que top que isso aconteceu. Sinal que aquela pessoa, de duas uma, ela precisava exatamente daquele aprendizado, e ela não estava com você, e mais cedo ou mais tarde ela iria te deixar, né? Só que qual é o que é o melhor disso hoje? Que você ajudou uma pessoa a crescer. E quer saber? Um dia ela volta. Se der algum problema lá na frente, ela vai voltar com você. E as portas vão estar abertas. Agora, tem muita empresa, cara, que as pessoas não querem mais voltar. É estressante. Que nem pode oferecer mais dinheiro. Que esse cara desse menino que eu perdi, terminou a conversa que ele me falou, eu falei, cara, e se te ligassem hoje e falassem, volta aí, eu te ofereço, sei lá, o dobro do que você fazia. Ele falou, cara, não volto mais nem ferrando. Minha saúde mental é muito mais cara, vale muito mais do que isso. E aí que tu vê, ele nunca ouviu falar sobre o conteúdo que eu entreguei lá pra ele, nunca ouviu falar sobre programação linguística, só que ele falou a mesma frase. A minha saúde mental não aguentaria muito tempo. Eu falei, cara, sabe o que é inteligência emocional? Não sei, cara. Vejo que o Anderson que faz bastante curso, eu até me interessei. E as pessoas não sabem o significado, mas elas sabem o efeito que isso causa. Elas não sabem o que é burnout, mas elas sabem o que causa um burnout, a sensação do burnout. Né? Então, hoje eu, cara, claro, a gente, treinadores comportamentais dessa área, a gente é muito suspeito em falar isso. Mas se o empresário hoje quer crescer, existem dois caminhos. Se desenvolver de forma técnica. Sim. Aprender a gestar o seu negócio, aprender a dominar, não precisa saber tudo, mas ter pessoas competentes para fazer o seu gerenciamento, a sua gestão. E segundo, que talvez seja mais importante ainda do que o primeiro, treinar as pessoas. Sim. Desenvolver as pessoas. Ter esse olhar, cara, para as pessoas. Porque não adianta. As pessoas dentro de um ambiente saudável, elas ficam saudáveis. Pessoas dentro de um ambiente doente, elas ficam doentes. Não adianta. Não adianta. E aí você pode dar treinamento, você pode fazer o quê? Mas se você não melhorar o seu ambiente, cara, melhorar o teu clima, aqueles que não eram doentes vão acabar ficando. É impressionante. E até quando você diz os níveis, né? Até por feedback. Você vai dar um feedback, sim, a pessoa vai aceitar, vai pensar, quando você dá no lugar certo. Né? Quando você dá o feedback no lugar certo, ele aceita o feedback e pensa. Quando você dá no lugar errado, se eu falar para você, você é preguiçoso, que eu estou dando na tua identidade, você vai brigar comigo, tá na cara. Agora, se eu disser para você que você está preguiçoso nesse momento,
né, que o teu resultado realmente nesse momento não está legal. Concorda comigo que você está sendo preguiçoso agora? Cara, quem tá nos ouvindo aí, quantas vezes você já deu feedback para alguém com a melhor das intenções, querendo ajudar mesmo, mas a pessoa ficou chateada, magoada com você? De duas, uma. Ou essa pessoa ela tá negando os feedbacks que ela escuta, ou você não soube dar o feedback. O que é não saber dar feedback? Como o Morcelli falou, se você dá um feedback quando você fala para a pessoa que ela é mal educada, quando você fala para o seu filho, por exemplo, que ele é mal educado, que ele é preguiçoso, que ele é isso e aquilo, no nível neurológico é muito alto. É um nível de identidade, você é isso. Quando você fala para uma pessoa que ela é isso, a mensagem que ela grava dentro do inconsciente dela é que não tem mais o que ser feito. Agora, quando você fala que você está preguiçoso, quando você diz para o seu filho que ele está desleixado, que ele está descomprometido, quando o seu colaborador está desorganizado, aí é um nível comportamental. É um nível que você precisa trabalhar para o resultado. Dentro da escala de níveis neurológicos, está um acima do ambiente, que é comportamento. Então fica muito mais fácil para a pessoa aceitar isso. Não tem briga, que é o que a gente fala no treinamento de transição. No treinamento de transição, quando a gente dá feedback para as pessoas, é sempre no comportamento. Então, quer dar um feedback negativo para alguém, se que a pessoa se chateie com você, dê no comportamento dela. Porque comportamento é o seguinte, joguei na mesa, joguei isso que eu levasse na mesa. Cara, alguma dúvida que eu joguei? Jair, você jogou, o que é isso aqui? Uma borracha? Você jogou a borracha na mesa, Jair. Cara, é fato, joguei mesmo, né? Agora, você jogou a borracha na mesa porque você é arrogante, aí é julgamento. Aí o feedback não tá na ação, o feedback tá na pessoa. Ah, Jair, você não me deu bom dia. Isso é um fato. Agora, você não me deu bom dia porque você como é que fala? Prepotente, aí é julgamento. E na grande maioria das vezes, dentro das empresas, o feedback é no julgamento. No julgamento. É naquilo que não está na ação. Está em algo que está dentro do meu mapa, né? Da minha perspectiva. Quando eu vejo o Jaico fazer alguma coisa que eu avalio essa ação do Jaico, eu trago para dentro da minha realidade e aquilo eu comparo com alguma coisa que eu já vivi e eu falo. E isso é coisa de gente arrogante. Sim. Só que o fato é que ele fez, isso não tem como negar. Ele nunca vai dizer assim, não, Jair, eu não joguei a borracha. Não, jogou. Agora, ele pode dizer, eu não joguei a borracha porque eu sou arrogante. Aí sim. Mas o fato é que ele jogou a borracha. Então existem formas de dar feedback no comportamento, na ação ou na forma que você acredita que a pessoa é. Então foge disso, tá? Você que é gestor, você que é líder. Quando for chamar uma pessoa para dar um feedback, cuida onde você está jogando esse feedback. Aquilo que você diz, eu acho que é julgamento. Aquilo que você diz, você é isso, é julgamento seu. Talvez faça sentido para você, mas não para a pessoa. Quer ajudar? Falou, Jaico, você jogou a borracha em cima da mesa. E isso nos causou um prejuízo, porque não era para estar em cima da mesa, era para estar no chão. Aí a pessoa vai dizer, poxa, beleza, obrigado por me ajudar. Aí você sai de uma briga para um agradecimento. Então, se o empresário hoje, se de tudo que ele faz, se ele aprender a dar feedback, ensinar as pessoas que trabalham com ele, dentro da empresa dele, a dar feedback, a se comunicar da forma mais adequada, o jogo já começa a virar. Não precisa nem para fazer para grandes treinamentos não, tá? Só você aplicar isso. E se você não sabe como aplicar, chama a gente que a gente ajuda. A gente pode ajudar de várias formas. De coisas simples e de coisas mais complexas. Só que só existe uma forma. A pessoa tem que querer e dar espaço, porque não é nós que fazemos isso. São as pessoas que passam pelo processo, se permitem a pensar diferente. Então não tem mágica, tá? Não contrate alguém que te fale assim, nós vamos mudar a tua empresa. Cara, não pega essa promessa não, tá? Porque a pessoa ela vai trazer um conteúdo sim. Só que o que vai ser feito daquele conteúdo não tá mais nas mãos dele. Tá na mão da tua empresa. Então não adianta você pagar barato ou pagar caro e querer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que fazer a tua parte. Tem que fazer a tua parte. E nisso que você está falando, né, das empresas, né, daí alguém lá pode estar dizendo, mas eu não sou líder, eu não tenho empresa. Líder, é pior. Dentro da casa dele é E teu filho, quando você fala para ele, você é preguiçoso, você é burro. Você está dando um comando para ele, para que ele realmente se sinta burro, se sinta ignorante. Agora, quando você diz, olha, isso que você fez, papai não gosta, na ação. Sempre na ação. Né? Não na identidade dele. Então procura prestar atenção nisso, porque você tem uma responsabilidade muito grande com teus filhos, com teus irmãos, com teus pais. E toda dificuldade abre porta, para uma oportunidade. Isso é fato. Se a mão de obra hoje está difícil,
Então talvez seja uma oportunidade de você treinar mais as pessoas que estão com você. Talvez você possa fazer um efeito contrário, um movimento contrário. Ao invés de estar tão preocupado em trazer gente para dentro, se preocupe em reter as que estão dentro de você já, dentro da sua empresa. Se talvez lá fora a mão de obra não esteja ficando na tua empresa, ou fica um dia, 2 dias, então valoriza aqueles que estão aí do teu lado, aqueles que estão aí não faltando, comprometido, desenvolva essas pessoas. Porque daí você começa um movimento que eu chamo de movimento do bem, né? Porque talvez essas pessoas que você está dando oportunidade de desenvolvimento, ela vai levar para fora e falar assim, onde você trabalha? Eu trabalho na JVC. Sim. Como que é trabalhar lá? Cara, lá é do caramba, lá o cara me treinou, o cara me ensinou, lá eu aprendi inteligência emocional. Opa, a minha empresa não tem isso, eu quero trabalhar contigo. Então é assim, mas vai estar roubando das empresas dos outros? Ué, o mercado está aí. Quem não cuida do que tem. Quem não cuida do que tem, quem não dá assistência abre para concorrência, né? Não é? Então, assim, foi uma das coisas que o Júnior falou. Quanto mais você desenvolve as pessoas dentro da tua empresa, mais elas reverberam isso para fora. Sim. Mais elas vão estar numa roda de amigos, vão dizer, nossa, eu tô tão feliz, não ganho tão bem. Mas lá eu tenho estabilidade emocional, tenho estabilidade, o meu ambiente é bacana. Cara, eu quero trabalhar lá. Se preocupa, né? Então... Você se preocupa comigo. Exato. Pô, e todo mundo quer ser cuidado, né? Sim. Todo mundo quer. E no momento de crise, no momento de desafios, é onde você vai ser mais criativo, que você pode usar a tua criatividade, isso que você está dizendo, de criar um ambiente para que você possa, aquela dificuldade de não ter mão de obra, você transformar isso a teu favor. Agora outra coisa aqui, ó. Foca em mim aqui, Flash. Deixa eu fazer uma pergunta só para vocês que estão nos ouvindo aí. Você que tem empresa, né? Vamos, hoje a gente está falando muito de empresa batida. Daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho mais sobre outros. Dentro da sua empresa, eu tenho certeza que existe lá quadros escritos missão, visão e princípios. Se nós formos na tua empresa hoje, pegar o teu colaborador lá, sei lá, o cara que serve o café, a senhora que varre o chão, não sei. Desde o diretor até essa pessoa. Será que todos sabem para onde você está indo com a tua empresa? Será que de verdade mesmo? Sejam sinceros com você. Você não vai estar me falando, então é com você mesmo. Só uma reflexão mesmo. Será que você tem dentro da tua empresa uma comunicação tão bem afinada, tão bem transparente, que todos que trabalham contigo sabem o que você espera, o que a tua empresa está buscando, qual o caminho que elas estão buscando? Porque uma coisa é você botar bonito lá, valores, transparência, honestidade. Cara, isso é o básico, né? Sim. Só que o Jaicon pode trabalhar nessa empresa e querer status financeiro, querer grana. E seja um valor para família, seja um valor importante, só que talvez dentro da empresa, valor família não é tanto. Só que tem que ter alinhamento. Porque quando não tem alinhamento, a pessoa que não tem o valor atendido está num ambiente que não é para ela. E às vezes não é que o ambiente está ruim, é que ela não entendeu que naquele ambiente ela é bem-vinda. E o ser humano é bicho. Animal. E todo animal, ser humano, precisa de pertencimento. Então, se você tem uma empresa onde você tem muito bonito no papel, onde está tudo muito bonito, eu já vi várias empresas que tem ISO, programa de qualidade, tem, como diz aí nosso amigo, não vou falar um palavrão, mas a porra toda, né? Tem tudo. Só que é bonito no papel, cara. E aí você vai numa empresa, é gente reclamando de ambiente, de não sei o quê, de líder, de chefe, pá. Então começa a se preocupar, tá? Onde que você está mais hoje? Você está mais no papel ou você está mais na prática? E tem muitas empresas que o contrário disso, não tem nada disso, não tem programa de qualidade, não tem programa de gestão. Cara, o ambiente o ambiente é uma delícia, as pessoas trabalham feliz e são essas que faturam muito mais. Não estou dizendo que gestão não, tem que ter gestão, obrigatório. Agora, tem muitas empresas que não esperaram fazer uma grande gestão, se preocuparam em fazer grandes pessoas, treinar pessoas para que essas pessoas possam fazer uma grande gestão. E eu acho que é isso que muda a chave de muitos empresários, cara. Sim, com certeza. Só gestão vai ser importante? Vai até a página 2. Quando você começa a prejudicar as pessoas que deveriam estar fazendo essa gestão. Muito bom. Hoje tô bom de corte hoje, rapaz. Eu tô inspirado hoje. Tá. Isso é bom. Isso é bom. Você vê, o bate-papo tá fluindo normalmente, sem script, né? Naturalmente, né? Você já viu as horas? Não, mas hoje eu tenho script, cara. Hoje você já viu as horas? Eu já. Não, mas começou 25. Você viu? A gente começou 25. 17h30 nós temos compromisso. Verdade. Não, mas tem um tempo ainda, né? Não, mas é aquele negócio, cara. Mas tá gostosa a conversa. Quando a gente começa a falar de coisas que fazem sentido, né? Quando a gente começa a tocar em assuntos que é comum para todos,
o tempo voa, né? Voa. Mas é aquilo, cara. Mas não é só com empresa, a gente fala muito sobre empresas, né? Porque a gente tá nessa batida aí, até porque os últimos podcasts foi muitas pessoas, muitos empresários, Sim. né? Só que tudo isso que a gente fala de liderança, para empresário, esse desenvolvimento, cara, tudo isso 100% cabe na nossa vida. Porque todo mundo aqui, todos nós, todos, em algum momento você é líder, em outro momento você é liderado. Isso Talvez na dentro sua de empresa casa. você não é líder, mas na tua casa você é o chefe da família. Chefe da família. Talvez lá você não é a bambambam, mas dentro da sua casa você é a chefe de família, onde você assumiu o papel de pai, mãe, né, filho. Você talvez seja uma mãe que criou seu filho sozinho, então você é uma grande líder. E você é a responsável dentro de casa para o ambiente ficar Cara, confortável. Ou você fala assim, não, mas eu vivo sozinho, eu moro sozinho, eu não tenho ninguém. Tá, mas você tem a tua vida para liderar. Sim. Isso é outra coisa nós que é importante o ser humano se dar conta. Assume o teu BO, amigão. Assume o teu BO, amigona. Não é culpa do teu pai, não é culpa da sua mãe. Autorresponsabilidade. Responsabilidade, cara. Assume. Quanto antes você entender que teu resultado não tá bom, tem coisas que você não vai controlar. Você não vai, por mais que você goste de frio ou não, você não vai controlar o clima. Vim pra Londrina, achei que nunca mais ia passar frio na vida, né? Passei uma semana agora de uma friaca do cão, né? Então, cara, isso eu não vou Lá em controlar. Porto Alegre, não aqui. Não, aqui deu. Opa. Sim. Se eu ficar esperando que eu vou ser feliz só num clima positivo, só quando o céu raiar, só quando Não os beija-flor tem vir beber como. aguinha no meu... Não, tem cara. como. Então tem como. Então, assim, começa a aceitar. E isso eu ouvi hoje de uma amiga que eu faço mentoria, e ela acabou fazendo essa mentoria comigo também. Foi uma troca de mentoria, vamos dizer assim. Não adianta você esperar que as coisas se alinhem para você ter resultado. Cara, primeira coisa, pensar de forma positiva vai ajudar? Vai ajudar Muito. bastante. Talvez vai te ajudar, seja determinante para você sair do estado que você está. Só que o pensamento positivo sem ação não vai dar. Ele vai voltar para o estado zero. Outra coisa, querer mudar muita coisa ao mesmo tempo também não vai dar. O sistema não concorda. Vai travar. Então, cara, prioridade. Hoje eu falei lá quando sobre gestão de tempo. E uma das coisas que eu vi lá, que é uma técnica que eu já tinha visto há muito tempo atrás numa empresa, que chama-se princípio de Pareto para gestão de tempo. O que é o princípio de Pareto? É você se dar conta que 20% das tuas ações são responsáveis por 80% do resultado. Ou seja, de 10 tarefas que eu tenho para fazer num dia, 2 vão gerar 80% do meu resultado. Porque eu vou acabar percebendo que as outras é só tarefa, não são importantes nem urgentes. Agora, se eu pegar 2 para fazer bem feito, essas 2 vão me trazer o resultado das 80% que eu precisava. Então, quando você começa a pensar de formas diferentes, cara, porque uma coisa é você ser ocupado, outra coisa é você ser produtivo. Né? Eu passei anos da minha vida ocupado, não tinha tempo para nada. Produtivo, muito pouco. Muito pouco. Hoje eu vejo que eu sou um pouco mais produtivo do que eu era, porque eu foco naquilo que realmente vai trazer resultado. Dentro da nossa empresa, eu e o Orçali, a gente está com poucas equipes, o Jaco sabe muito bem disso, é uma das pessoas que estão aí junto com a gente. Se a gente não dividir tarefa, se a gente não se apoiar uns nos outros, cara, a gente vai ser só ocupado. E aí não vai faltar tempo para a família, vai faltar tempo para os amigos, vai faltar tempo para você mesmo. E aí não adianta você ensinar uma coisa que você não aplica. E eu falei isso hoje lá no Anderson. Se você não gestar o teu tempo, porque tempo é único para todos. Pra todos. Não muda, você não alarga. E tempo é uma coisa que você só tem uma coisa nas suas mãos, o controle. É planejamento, é colocar prioridades na sua vida. Eu não digo assim, eu vou fazer tal coisa. Não, é tempo de gestão mesmo, do que você vai fazer do acordar a ir dormir. E uma outra coisa que nós precisamos aprender é que prioridades não tem plural. Prioridade é prioridade. Então você faz termina e depois você parte para o outro. Né? Daí se cria uma outra prioridade. Primeiro você resolve um, depois resolve o outro. Então, eu estudei, cara, toda vez que eu vou fazer uma coisa lá, eu estudo, né? Eu gosto de estudar o conteúdo. Aí eu li um conteúdo chamado Pomodoro. Técnica Pomodoro. Falei, que coisa é essa, né? Eu vou lá, pesquisei. Molho de tomate. Pomodoro de tomate. Foi criado por um cara que ele fala assim, se você fizer uma tarefa, e você precisa fazer essa tarefa durante 25 minutos. Foca em alguma coisa durante 25 minutos. Depois de terminar esses 25 minutos, descansa 5. Só que 25 minutos focado naquela tarefa. A não ser que você trabalhe com WhatsApp, mas você não vai olhar Instagram, você não vai mandar mensagem para ninguém, você vai trabalhar ali 25 minutos. Depois de um ciclo de 4 Pomodoro, aí cada 25 minutos chama-se um Pomodoro. Então, passou um ciclo, um Pomodoro. Depois do quarto Pomodoro, depois do quarto ciclo, que você descansou 5 minutos de intervalo, aí você pode tirar 1 horinha. Eu vou fazer esse teste para ver, já eu falei lá. Dá resultado. Porque faz muito sentido. Porque que nem quando a gente vai ler um livro. Por que muitas pessoas não conseguem ler um livro? Porque se distraem.
lê uma página, e o celular, isso aqui é uma bosta, né? Sim. Isso aqui é um exame que ajuda, acaba nos atrapalhando. Toca, você vai olhar uma mensagem, aí você vai, vou responder aqui o Orcelli, porque é rapidinho aqui, é só um pouquinho. Aí quando você volta... Você já perdeu o foco. Já perdeu o foco. Não, já você perdeu. não responde só a mim, né? Não, você Você vai mexendo ali. mas vai puxa, mexendo. captou o Instagram, começou a me seguir. Quem é essa pessoa? Você começa a seguir a pessoa, começa a ver o conteúdo dela. Quando você vê, perdeu. Perdeu Perdeu o foco. Perdeu o foco. E é aqui, né? É rápido. Quando eu estava estudando para fazer balanço, né? Fechar balanço. E eu tinha um professor que ele falava, ó, você está fazendo, não está dando certo, vai dormir. Dorme um pouquinho, depois você volta naquilo. Você tira o foco, mas você fica intensamente naquilo ali, depois você volta novamente. Sim. Porque tem que ter foco. O foco é importante. No desafio do empreendedor, Foco é fermento da vida. a gente... vocês também estão passando lá com o desafio. E tem uma das dinâmicas lá, e um processo que é você fazer o seu planejamento. Sim. Né? Seu planejamento diário. Sim. Então hoje eu tenho lá a minha agenda e coloco assim, agenda planejamento. Que ela pode ocorrer mudança. Sim, ela não é... Mas eu começo ali, das 8 horas eu chego na empresa, 9 horas que eu vou fazer. E se tiver alguma mudança, não tem problema. Mas o quanto isso me ajuda diariamente a resolver muito mais. Resolver muito mais. Muito mais. Porque a sua cabeça, você acha que ela é obrigada a guardar tudo ali. Sim, não. E quando... Fisicamente é impossível. Fisicamente é impossível. E quando falha de você não lembrar, você se culpa demais. Você se julga. Nossa, perdi. Passei o orçamento, não passei o orçamento. Porque, cara, você confia muito no... Porque aquilo é a memória de curto prazo, né? Curto prazo. Você me passa uma coisa agora. Beleza, agora eu gravei, mas daqui a 10 minutos, cara, o que ele me falou mesmo? E se você não colocar, se você não fizer a tua agenda diária, você vai acabar se perdendo. Vai acabar marcando dois compromissos no mesmo horário. Sim. Você acaba se perdendo. Isso aí não tem como. Então, isso é importante que se faça para que você tenha resultado. É preciso. Pega essa dica aí, pessoal. Pega essa dica aí. Faz a sua agenda, o seu planejamento ali diário. Marca no celularzinho aqui. Chega à noite, você tica. Como que você se sente? Nossa. Quando você realiza as suas tarefas? Feliz. Feliz. E uma coisa que você falou sobre o desafio empreendedor, né? Nós estamos acostumados a gerenciar emoções. Gerenciar a empresa, dados. Nós vamos buscar ajuda no desafio de empreendedor. Então, você que é empresário... E quantas fichas não caiu, né? Nossa, mas muitas fichas no desafio. E assim, quando foram lá na empresa, na JVC, oferecer o desafio do empreendedor, o ego da gente é tão alto que você fala, não precisa disso não, que na empresa tá tudo certo. Você acha que tá tudo certo. E isso, se você realmente achar que não resolve, você vai só se afundando. Você tá cavando seu próprio buraco. Mas foi o bate-papo que eu tive com o Zé uma vez. Tudo isso converge para comportamento. Comportamento, porque, cara, não tem como. Tudo que você for fazer, você vai chegar num funil. Naquilo que você faz que gera resultado. Agora, o porquê que você faz aquilo que você faz, como você faz o que você faz. Essas perguntas aí que vem te clareando as coisas. E existem várias maneiras. Eu falo muito, mas vocês são a única empresa que vai... Não, tem várias empresas que desempenham treinamento, cara. Várias. Você não precisa fazer com o princípio Kaizen, não é isso. Agora, precisa fazer. Se preocupa com você, né? Não precisa fazer. A primeira coisa é tirar a bunda da cadeira. Sentar numa cadeira só reclamando, cara, não vai acontecer nada. Sai dessa zona de conforto. Aliás, vai acontecer. Acontecer aquilo que você menos deseja. Porque você começa a plantar, aquilo que a gente vê muito isso. Pensamento gera emoção, emoção gera crença gera comportamento gera resultado. Sim. Então, assim, quer mudar resultado? Primeira coisa, tem que mudar a sua forma de pensar. Mudar a forma de pensar é difícil? Difícil não é. Difícil é você manter do jeito que você está hoje. Caro é você continuar tomando remédio. Caro é você continuar desperdiçando a vida com coisas que não estão te ajudando. Então, por isso que eu sempre falo, quando as pessoas falam assim, mas o treinamento é caro. Claro, caro é relativo. Caro é um celular de 10 mil que só para mandar mensagem, para tirar foto. Caro é você viver tomando remédio, caro é você fazer uma cirurgia inesperada porque você está com uma úlcera, caro é você perder respeito das pessoas que gostam de você porque você é um mal educado, um arrogante, caro é você perder oportunidade, como foi para mim um dia.
quando falaram para mim que eu não ia ter uma promoção, que eu não ia ter uma oportunidade, porque eu não tinha talento para lidar com pessoas. Isso é caro. Isso é caro. Isso é caríssimo, porque você tá ali 20 anos numa empresa e aí você não vai ter uma oportunidade por causa de um detalhe. Não, cara, isso é caro. Agora, se você não fizer nada para mudar, nós temos várias formas. E uma coisa que eu sempre indico, se você tem vontade de ouvir falar sobre o treinamento de transição, que é uma imersão de final de semana, onde você vai lidar com aspectos emocionais comportamentais, onde você vai olhar para dentro de você, onde você vai realmente promover uma mudança da tua vida, só que não é uma mudança teórica, é uma mudança vivida, experienciada, onde você vai mudar os teus ambientes, onde você vai mudar os teus comportamentos, onde você vai mudar crenças, valores, capacidades, para que você possa mudar até mesmo quem você é hoje. Não que você vai se tornar uma pessoa diferente. O treinamento não muda ninguém, mas o treinamento faz você mudar a forma de fazer hoje. E as ferramentas que você aprende de você mesmo, você pode mudar a tua vida. Quantas vezes, cara, quantos feedback nós recebemos, até tá entrando agora o feedback nesse trabalho que a gente fez lá no Tridani, quantas vezes pessoas falando que mudou a forma de pensar, que muda a vida, é um gatilho só. A gente não precisa aprender tudo do que a gente vai fazer, a gente precisa de um detalhe, é uma viradinha de chave. Ah, mas eu já fiz vários treinamentos e nunca mudou nada. Cara, às vezes é uma palavra que você vai num ambiente como esse que muda a tua história. A gente foi fazer um treinamento, uma formação que 90% a gente já tinha visto. Só que foi coisas que ele falou ali que foi de um jeito diferente, sim, que pegou diferente, e eu vim de lá pronto para fazer muitas mudanças. Uma palavra. Mas é aquilo. Mudanças que a gente vai fazendo ao longo de alguns tempos. Se eu começar a me desesperar hoje, não vai travar. Então é aquilo. Às vezes é uma coisa que você precisa ouvir só. Então investe em você. Investe. É uma coisa que nunca vão tirar da tua vida. É o que você aprende sobre você mesmo. E o interessante que não é para todo mundo esse treinamento que o Jair está falando. Não é. Se você quer mudar a tua vida, se você quer transformar a tua vida, se você quer ter uma vida em abundância, uma vida mais feliz, aí o treinamento é para você. Se você quer resolver BOs que você tem na tua vida, pode ser que lá você tenha a possibilidade. Lá você realmente vai ter possibilidade, vai ter ferramentas para que você mude a tua vida. Né? Como nós falamos sempre, o treinamento não vai mudar a tua vida. Mas as ferramentas que você recebe lá, você muda a tua vida. E, agora, se você não quer, se você quer continuar com essa vida que você tem, patinando, tá tudo certo. Você quer ter uma vida de jipeiro, que você vai para o asfalto e volta a patinar de novo, tá tudo certo. Você quer mudar? Fale conosco. Ó, e se você ainda tem dúvida, nós temos um workshop que vai acontecer logo, logo. E aqui nesse encarte, a gente vai pegar essa parte do vídeo e fazer um recorte para colocar na rede social. Nós vamos fazer um workshop logo em breve, onde no workshop nós vamos falar um pouco mais sobre emoção, sobre a forma que você usa as emoções para se boicotar, a forma que você usa as emoções para se travar, a forma que você lida com medo, com raiva, com tristeza, comportamentos sabotadores como procrastinação, comportamentos sabotadores como perfeccionismo, comportamentos sabotadores quando você se autocritica muito. Tudo isso atrapalha. Quantas vezes na sua vida você quis fazer algo que você pensou assim, e se der errado? Mas se não der certo? Se não tiver capacidade para isso? E aí você nem começa. É disso que se trata. Quantas vezes na sua vida você quis melhorar a tua empresa, melhorar o seu relacionamento e você pensou, mas se eu tomar essa decisão e não der certo e eu acabar me prejudicando, você só vai saber fazendo. Se fizer e não der o resultado esperado, cara, faz de novo, de outro jeito. O mínimo que você vai aprender é uma forma diferente e outra forma de fazer e ter a certeza que aquilo não deu certo. Então, sempre que você está em busca do seu objetivo e por algum motivo não dá certo, você aprendeu uma forma de não fazer de novo. Agora, sabe que vai doer. Tem pessoas que sabem que vai dar errado e continuam fazendo. Tem pessoas que sabem que precisam de um trabalho como esse, precisam de um desenvolvimento como esse, mas querem uma promoção, querem de graça. Cara, não espera por isso. Investe em você. Nesse workshop que a gente vai fazer, se é preço, se é valor para você, é 1 quilo de alimento não perecível. É 1 quilo de alimento que você vai ajudar uma outra pessoa e vai se ajudar também e vai absorver um conteúdo durante 2 horas, um conteúdo que desse workshop já pode virar a tua chave. Então, se você quer virar a tua chave, se você quer despertar algo aí dentro que vá mudar a forma de fazer, vai nesse workshop, que a gente vai fazer na data que a gente vai colocar aqui embaixo, para que você possa estar conosco. 1 quilo de alimento não perecível. Se você me disser que não tem 1 quilo de alimento não perecível, e não tiver ninguém nem para pedir emprestado, aí você realmente está com um problema na sua vida. Um problema. E para ganhar conhecimento, né? É, com certeza. Para ganhar conhecimento. Você vê, nós viemos nesse mundo para aprender. Nós somos eternos aprendizes. Aproveite,
mais essa oportunidade do workshop para que você possa aprender. Vai lá, participe. Nosso tempo esgotou, já são 17h27, então só para a gente bater aqui um bate-papo, fazer um encerramento, cada um falar um pouquinho, de tudo que nós já vivemos nesse mundo de desenvolvimento, o que você com uma palavra, cada um de nós, o que com uma palavra a gente poderia fazer para ajudar a nossa audiência aí, essa audiência, essas milhares de pessoas que estão nos ouvindo, que poderia, tanto para quem já fez, se manter, porque o importante é quem já fez treinamento conosco, quem já fez treinamento em algum outro lugar, se manter nessa trilha de desenvolvimento, não sair dela. Mas é que as pessoas lá fora ficam debochando da minha cara, o problema é delas. Mas que as pessoas ficam questionando que eu já gastei milhões e continuam igual. Esquece. Igual para quem, amigão? As pessoas não pagam tuas contas, as pessoas não... A única pessoa que deve satisfação é quem está compartilhando a vida contigo. Família. Tá do seu lado. Tá? Quem está do seu lado. O restante, deleta, esquece. Não precisa mudar de amigos quando você entender que os amigos também mudam, tá? E quando você muda de ambiente, você também muda de amigos. E isso as pessoas não estão preparadas para ver você subir, elas querem te puxar para baixo. Justo. Então, se fosse falar alguma coisa para ajudar as pessoas, alguém que está nos ouvindo a despertar, eu falaria que o principal é... Não sei, cara. Flexibilidade. Ser flexível, talvez? Ser flexível, porque se você não tiver flexibilidade, você não vai mudar nunca. Mas você vai continuar na mesma reta. Eu acho que flexibilidade é uma coisa. É uma. É uma das coisas. Mas eu acho que o que muda de verdade, o que muda pra mim, e fez muito sentido de tudo que eu tô fazendo nessas últimas semanas, é propósito. Propósito, cara. Missão, propósito. Eu aprendi uma coisa nessa semana que eu saí nessa formação, cara. Que eu nunca mais vou abrir mão do meu propósito e eu nunca mais vou abrir mão de estar num lugar onde esse meu propósito vai ser valorizado e principalmente o meu conhecimento ser valorizado. Se eu tiver que mudar de ambiente radical, eu vou mudar. Mas eu não vou perder o foco no meu propósito, nunca mais na minha vida. Isso aí. E quando você descobre o teu propósito de vida, o porquê você está nessa vida, para que você está nessa vida, fica tudo mais fácil, tudo mais leve. Para quem, né? Para quem, né? Para quem, fica muito mais fácil. Então, pense nisso. Busque o teu propósito de vida. E a minha seria gratidão. Realmente, você ser grato a todas as oportunidades que passa na sua frente, você agarrar isso aí. Gratidão. E o Jaco agora que fez aniversário há pouco tempo, né? Tu deu os parabéns pro Jaco? Deu, né? Quantos anos tu fez, Jaco? Fiz 37, fiz ontem. Nossa, uma criança, cara. 37. Eu sou 10 anos mais velho do que tu, cara. Experiência. Não, eu tô muito bem, cara. Olha lá na câmera lá, olha no vídeo. Cara, eu tô muito bem. Tá. Eu fico me comparando contigo. Pneu murcho. Que tu rodou de pneu murcho, né? Então, não era calibrado. Agora tem uma pessoa lá pra calibrar. Mas você pensa bem, né? Eu sou muito bem conservado. Quando vocês nasceram, eu já era casado, já tinha filho. Nossa. Né? E tô aqui. O Orcélio tem o dobro da minha idade. O dobro da idade. Eu tenho 10 do meu pai. 70 anos, cara. É mole? Mas tá, a cara de 90, né? Os ouvidos já, os ouvidos já baleados. Ah, mas, cara... Gente, deleta, isso aqui é só bastidor agora, tá? Isso aqui já acabou o podcast, é só pra gente bater papo. Não é fácil, cara. Eu vou levar vocês pro cemitério. Não, gente, obrigado por tudo. Já entrou no outro papo. Obrigadão por tudo. Grande abraço. Valeu. Curte, compartilha se você não é inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, escreve. Poxa, seria muito legal se alguém que eu conheço pudesse ouvir aqui o que vocês falaram. Manda para essa pessoa esse podcast. Talvez para ela seja um despertar. Beleza? E quer viver esse ambiente, essa alegria aqui? Fale com a gente, venha participar um dia com a gente, você vai gostar desse ambiente nosso. Já que nós falamos tanto de ambiente. Com certeza. Bora lá. Valeu, tchau. Valeu. Feito Flash.